Jó no capítulo 1, dá um glória a Deus, e deixa eu te falar, Deus tem enchido o meu coração com uma palavra, uma frase, que tem, assim, estado em mim, eu tenho certeza que isso será um impacto na sua vida. A frase é a seguinte: integridade é um patrimônio pessoal, cada um deve cuidar da sua. Ela não é transferível. E um detalhe, você pode obter ajuda, mas nunca terceirizar o cuidado pela sua própria integridade. Meu querido, se você não cuidar desse patrimônio, nem Deus pode cuidar. Porque Ele deu a você um patrimônio para que você cuide, e tem muita gente destruindo a própria vida. 3 pessoas podem conhecer de fato a nossa integridade além de nós. Somente 3 pessoas. Primeiro tipo de pessoa são aquelas que pesquisam a nossa vida. Imagine alguém tentando escrever uma biografia da sua história, indo por onde você morou, indo nos lugares onde você estudou, indo nos lugares que você frequentou e andando com quem esteve perto de você para pesquisar a sua vida. O que essa pessoa descobrirá? Às vezes a biografia de alguém, ela vem desconstruir uma ideia bonita que a gente tinha a respeito de uma pessoa. Porque integridade não é o que as pessoas sabem a nosso respeito. Integridade é o que a gente é de verdade. Integridade não é a imagem que a gente passa para os outros, mas é a figura real que Deus vê em nós. Então, se alguém vier pesquisar nossa história buscando os fatos reais, será que a nossa imagem vai ficar mais bonita ou ela vai ficar manchada? Segunda pessoa que pode descobrir quem realmente somos são as pessoas que moram com a gente. Porque às vezes a gente passa uma imagem tão bonita lá fora, mas dentro de casa, meu Deus. Às vezes as pessoas falam assim, que cara legal, né? Esses dias mesmo eu olhava para um indivíduo, não é daqui não, viu gente? Como uma figura tão mansa, tão tranquila, como um cara tão legal. Mas aí a esposa falou, não é assim não, pastor. Não é assim não. É diferente. Ruim, bravo, esquisito. E aí desconstruiu aquela imagem. Mas quem sou eu? Eu pintei a imagem que ele passou para mim, mas ela está lá dentro vendo todo dia. Quem é você para quem está na sua casa? Hein? Quem que você é para quem está contigo todo dia comendo à mesa? Quem você é de fato para as pessoas que sabem quem você é dentro de casa? Dentro de casa, a gente pode até esconder alguma coisa, mas as pessoas no fundo sabem como é a nossa conduta ali no dia a dia. O que você está assistindo? O que você está ouvindo? O que você fala? Às vezes tão manso lá fora com palavrões lá dentro. Vamos trabalhar a nossa integridade hoje. Esse patrimônio precisa ser preservado, gente. E nós estamos numa série de mensagens em construção. Essa série de mensagens em construção, a ideia é construir não só o templo lá fora, mas é aqui dentro onde o Espírito Santo habita. Ok? Então olha para o seu vizinho e diga assim, vamos trabalhar na nossa integridade hoje. Terceiro tipo de pessoa que pode saber, na verdade sabe como de fato somos a nossa integridade. Essa terceira pessoa é Deus, gente. Não tem nada, não tem como esconder nada de Deus. Deus sabe de tudo que a gente faz ou não faz. As pessoas que moram dentro de nós, dentro da nossa casa, também sabem quem nós somos de fato. E o terceiro tipo são as pessoas que forem pesquisar a nosso respeito. Elas podem descobrir algumas coisas indevidas ou ficarem surpreendidas por nós sermos melhores do que o que elas pensavam. E eu espero, já recebe com alegria, levantando a sua mão, que quem vier atrás de você descubra que você é melhor do que aquilo que você passa como imagem. Dá um glória a Deus, isso, e recebe isso. Agora, em Jó, a gente vê essas 3 coisas e pessoas importantes aqui no capítulo 1 e 2 de Jó. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Atenção, quem falou isso? Autor do livro de Jó. Não foi ele mesmo que escreveu a seu respeito, não era uma autobiografia. Não, alguém escreveu a respeito dele. Os teólogos chutam diversas pessoas, mas a grande maioria associam o livro a Moisés. Então, Moisés teve que pesquisar sobre Jó. Ele teve que saber a história de Jó. E se foi Moisés ou não, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então, essa pessoa escreveu 4 características, mas entre elas está integridade. Integridade porque não achei falhas. Integridade porque ele tem retidão na sua conduta. Isso, quem andar atrás de nós, quem procurar sobre a nossa vida, tem que ver e achar isso em nós. Essa viagem última que fiz, eu achei interessante, porque por 2 vezes parece que Deus estava me preparando para essa palavra. Num hotel eu pedi uma água e fiquei hospedado. Na hora de sair, o rapaz que me cedeu a água, ele não fez a anotação. E na hora de sair, eu falei, mas eu tomei uma água. Gente, uma água, eu acho que estava R$ 2,50. E aí, o outro rapaz falou, puxa, obrigado, moço. Porque isso ia ser contabilizado no salário deles, eles iam ser chamados a atenção. Ele me agradeceu, mas por que agradecer? Porque, gente, isso não tem nada demais nisso, eu não fiz um ato heróico em pagar por aquilo que eu usei. Mas ainda nessa viagem eu também fui almoçar, tomei um suco. Mas na hora de cobrar, a menina não anotou na comanda o suco. E estava me cobrando só, mas eu tomei um suco. E ela falou, obrigado, moço. E aí eu acho que Deus estava me preparando para isso, porque tem gente que fala, vantagem, tomei uma água sem pagar. Que suco gostoso aquele de graça, hein? 0,800. Ei, não foi não. Não foi de graça e nem foi 0,800. Alguém vai ser chamado a atenção e alguém pagará por aquilo que você usou. Agora, vejam, o homem que escreveu Jó, escreveu sobre a vida dele e ele era íntegro. Íntegro. Falei aqui que é um conto antigo, né? Algumas pessoas falam isso como testemunho, outros falam como, eu não sei se é verdade, ou se é só uma forma das pessoas colocarem uma expressão que é verdadeira, né? Dizem que um pastor estava falando muito bem de uma pessoa que havia morrido, né? E falando desse diácono, um homem tão bom, reto, um homem fiel, justo, manso. O filho dele querendo ir lá para poder ver, não, rapazinho, a mãe, peraí, filho, não, mãe, eu preciso ver quem é esse homem, porque eu acho que meu pai não morreu, não. Por quê? Não, meu pai não é esse homem manso que o pastor está falando, não. Então, porque o filho conhecia quem era o pai em casa. O pastor só conhecia quem o homem mostrava que era. E quando eu olho para você, eu vejo quem você é de fato ou quem você quer que eu veja? Será que no seu velório eu vou falar uma coisa que não é verdade e a sua família conhece? Agora, olha só o que acontece, queridos, no capítulo 1. Aí, o Satanás aparece numa reunião que Deus fazia. E quando ele aparece, Deus fala com Satanás no versículo 8. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E Deus diz, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora não é mais o autor do livro de Jó. Agora não é mais uma pessoa que perguntou a respeito dele. É Deus que vê todas as coisas. O próprio Deus onipresente que vê tudo, diz, não há homem semelhante a ele na terra. Ele é íntegro, reto, me teme e se desvia do mal. Pronto, o Deus que sabe tudo falou com Satanás isso, jogou na cara do diabo que a humanidade não está toda perdida, tem alguém que funciona, e Deus te trouxe aqui porque você também vai funcionar para a glória de Deus. Pode dar glória a Deus e aplaudir aí, porque você vai funcionar. O diabo então diz, mas tem tudo, e Deus falou, se você associa a integridade dele, porque Deus chamar um de íntegro é muito top, irmãos. Porque ele sabe o que a gente faz quando ninguém está vendo. Então, se você associa a integridade dele às coisas que ele tem, tira tudo dele. Porque a integridade é o principal patrimônio de uma pessoa.
O diabo tirou tudo dele. Ele preservava a integridade. Na próxima reunião, Satanás apareceu e Deus foi de novo. Viu, Satanás? Está aí no capítulo de número 2, versículo 3. Viu? Ele continua íntegro, se desvia do mal, me teme. Ele é reto. Aí o Satanás, realmente, a integridade dele não estava baseada nas coisas que ele tem, mas é na saúde. Porque o diabo não entende, irmãos, quando um homem simples como eu e você conseguimos andar na presença de Deus, porque estava lá e ele perdeu, a gente está aqui e está indo para lá, e aí ele fica sem conseguir entender. A gente vai botar o diabo doido, porque você vai funcionar, a sua integridade sairá daqui afiada, ele vai ficar doido, irmão. Ei, aí o diabo falou, mas tem saúde. Deus falou, só não tire a vida dele, mas vai lá, toca na saúde dele. Queridos, a Bíblia diz que ele tinha tumores do alto da cabeça à planta dos pés. Íntegro, sem errar, perdeu tudo, sem saúde, mas reto, temente a Deus, se desviava do mal, e a integridade dele estava inabalável, porque o maior patrimônio de Jó não estava nos bens, nem na própria saúde, mas na conduta. Pode glorificar a Deus, porque seu maior patrimônio não está do lado de fora, está dentro de você. Ei! Então o próprio Deus diz duas vezes, gente, meu Deus do céu, puxa vida, agora a terceira pessoa. Terceira pessoa, primeiro a gente viu que alguém estudou sobre Jó. Agora a gente viu o próprio Deus. Por último, ele estava com tumores por todos os lados. E a mulher dele no capítulo 2, no versículo de número 9, diz, então a mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Oh meu Deus, isso é muito forte, porque quem mora com a pessoa sabe quem ela é. A mulher agora testemunha, ainda conservas a tua integridade. Então a palavra íntegro apareceu no capítulo 1, versículo 1, apareceu no capítulo 1, versículo 8, apareceu no capítulo 2, versículo 3, Deus falando, quem escreveu o livro de Jó falando, mas agora capítulo 2, meu Deus, versículo 9, é a própria mulher falando, ainda conservas a tua integridade? Na nossa versão está, amaldiçoa a Deus e morre. Eu tenho buscado no original algumas coisas, e eu estava estudando aqui, na verdade, no original, ela não fala amaldiçoa. A palavra que aparece aqui no local de maldição, ela diz assim, abençoa Elohim, e depois morre. Baruch Elohim, e depois morre. Na verdade, ela não falou amaldiçoa, ela falou abençoa a Deus antes de morrer. Abençoa a Deus e se despede logo da vida, homem. Na verdade, essa mulher estava preocupada com ele. Poupe-se da dor. Você só está prolongando o seu sofrimento. Abençoa a Deus. E parte, meu filho, você está sofrendo muito. Então, na verdade, é exatamente o contrário. Ela não queria que ele amaldiçoasse a Deus, ela só queria que ele fosse poupado do sofrimento. Olha só, irmãos. E aí o Jó disse para ela, falas como qualquer doida, mulher. Eu falei, meu Deus, por que ele usou esse termo? O que ele falou, tu falas como qualquer doida? É porque às vezes a gente não pode ser poupado da dor. Às vezes a gente não pode ser poupado da luta. Na verdade, nós não podemos ser poupados da luta. A gente precisa enfrentar todas as dificuldades sem pular as etapas, porque quem pula a etapa burlou o sistema e não terá a vitória completa. Jó disse, tu falas como qualquer doida, mulher. Como posso eu pular essa etapa? Deus, eu vim nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, com tudo isso, ele não pecou. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Se você for olhar a Bíblia, às vezes a gente pede tanto Deus para poder livrar a gente do mal, para poder a gente atravessar uma etapa, a gente ora muito para poder não ter problemas, mas na verdade é o problema que faz a gente ficar mais forte. São as dificuldades que nos ensinam. Olha aí para a Bíblia, se você vê aí o capítulo 22 de
de Lucas, no versículo de número 42, Jesus ora no Getsêmani: Senhor, eu não quero passar. Se puder pular de mim essa etapa do cálice aí, tudo bem, mas seja feita a tua vontade. Era necessário, irmãos. Embora ele não queria, isso mostra a saúde emocional de Jesus. Até no último instante da morte ele estava... Porque quem gosta de sofrer é doido, está com problemas. Mas era um sofrimento necessário. Eu não vou orar, Deus manda problema, mas se ele vier, é porque Deus permitiu para que eu possa vencer. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Meu Deus! Aí, então Jesus tinha que enfrentar. Mas preste atenção, Mateus, do capítulo 16, do verso 22 a 23, a gente vê o Pedro chamando Jesus à parte, tirando Jesus à parte, porque Jesus tinha dito para a equipe dele que ele sofreria muito nas mãos das autoridades, dos sacerdotes, e desceria morto. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que Pedro, chamando, começou a reprová-lo. Pode ser Pedro botando nota em Jesus? Chamando ele à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, nós temos que tomar cuidado com as pessoas que querem nos poupar dos problemas. Às vezes a gente toma cuidado com quem é problema para a gente, deixa de tomar cuidado com aqueles que tentam nos poupar, porque se Jesus ouvisse o conselho de Pedro, a gente estava no inferno. Se o Senhor Jesus ouvisse o conselho de Pedro, irmãos, a igreja não nasceria. Pedro pensava em poupar Jesus, mas o sofrimento de Jesus era necessário. Fique tranquilo, Deus sabe de todos os seus problemas. Ei, deixa eu repetir, Ele sabe de tudo e Ele permitiu, porque Ele vai te dar uma vitória lá no final, só não pule as etapas. Quem era o Gideão, gente, quando Deus chamou? Mais pobre da nação, mais novo da casa, e Deus falou com ele para fazer uma convocação. Numa convocação simples vieram 32 mil pessoas, contra mais de 100 mil. Aí ele falou: nossa, nós ainda estamos muito aquém do adversário. Aí Deus chamou ele para uma reunião, né? Naturalmente, ele pensa: Deus vai acrescentar gente aqui. Deus falou: tem muita gente aí. Deus nosso é muito, ele complica a nossa vida. Gente, o Jó estava de boa. Jó estava bom, tá de boaça, tranquilo. Foi Deus que botou ele no problema, irmão. Porque o capeta estava passando do nada e falou: ô, Satanás, demônio, olha o Jó lá. Cara, o Jó estava de boa, foi Deus que falou. Aí o Jó ali, ó, homem íntegro, reto, me teme e se desvia do mal, mas também tem tudo, vai lá e tira tudo dele. Foi Deus que botou ele no aperto, irmão. Aí voltou, tem saúde, vai lá e tira tudo, só no mar. Deus colocou ele no aperto. Tem hora que Deus coloca a gente no aperto para virar a nossa sorte, para a gente vencer até o diabo, vencer o inferno, vencer na vida, vencer tudo e ter um testemunho para contar no final. Fique tranquilo, Deus está vendo a sua luta e Ele vai mudar a sua sorte também. Oh, meu Deus, é hoje. Meu Deus. Ah, se Jesus ouvisse o conselho de Pedro, nossa vida não estaria mudada. Não teríamos o sangue da nova aliança. Ei, estava pensando, enquanto estava lá em Paraupebas agora, ministrando a uma multidão de pastores feridos. Feridos, irmãos, feridos, mas, meu Deus, de lá ia direto para Uberlândia, porque o pastor me pediu ajuda ali. Preciso disso. Depois dessa pandemia, enquanto a gente teve que obedecer um distanciamento social, a serpente andou no meio do povo, porque o diabo, irmão, o rebelde, ele vai. E acontece que eu preciso recomeçar algumas coisas. Eu ia para lá ajudar, né? O avião deu problema, graças a Deus eu não entrei nele. E, assim, eu vejo em tudo o livramento de Deus, vou ter que reagendar para poder ir lá. Mas quando vi ali em Paraupebas, aquela multidão de pastores chorando, depois vim de falar: pastor, obrigado, eu nunca vi isso na vida. Eu nunca fui tão honrado depois de tantos anos no ministério. Eu não sabia que existia tanto amor no nosso meio, no meio do meu próprio povo. Eu vi as máscaras caindo dos rebeldes e eu vi meus filhos voltando para mim. Ouvir isso dos pastores, irmãos, naquele momento é tão bonito, mas aí Deus me levou lá atrás.
Quando eu orava, Deus, não deixa vir mais rebelde na minha vida não, e vinha. Eu só, Deus não está me ouvindo, Deus, me livra desse mal aqui, e vinha mais problema. E vinha mais gente ruim, e vinha mais gente perversa, e aí aquela complicação, mas foi ali que Deus estava me treinando. Um homem de Deus, irmãos, eu fui num homem bem mais experiente que eu, há anos e anos atrás, e chorando, falei com ele, cara, o que está acontecendo comigo? Eu nunca fiz isso com ninguém, por que tanta gente me questiona? Eu amo tanto a igreja, eu construo, alguém vai, leva um pouco, o outro faz isso, e meu Deus, eu não tenho espaço para me refazer. Quando eu estou começando a me refazer, vem outro, desconstrói tudo. Não respeita nem minha limitação, que eu não entendi nada. E aí ele falou comigo com muita sabedoria e calma. Meu Deus, eu vi ali a profecia saindo da boca dele. Não sabia do que aconteceria no futuro, mas ele me disse, antes de eu conhecer, ministrar aliança, eu já vivia. Ele disse, André, se você não semeou isso, não é uma colheita. Deus deve estar te treinando para alguma coisa. Irmão, era treinamento, e eu pedindo a Deus para parar. Na verdade, Deus estava fortalecendo minha musculatura de pacto, Ele estava fortalecendo minha conduta de aliança com aquelas pessoas. Eu tenho que fazer um culto de agradecimento, chamar todos os rebeldes da minha vida e falar obrigado, porque vocês foram tão usados pelo diabo que me treinaram. E são muitos, viu, gente? Está saindo o livro aí, Rebelião, provavelmente em novembro agora. Esse livro vem, meu Deus do céu, gente, mas rebelião, a serpente por trás de cada rebelde, porque ela não consegue nem entrar. O rebelde é tão ruim que o diabo não entra nele, não, fica por trás. Aí, gente, mas é cada coisa. Meu Deus, que coisa impactante. Está dentro de mim um negócio aqui que eu quero passar para vocês. Agora, o interessante é que Deus me treinou na dor, irmão, na lágrima. Hoje, você vê, agora mesmo, estava voltando de viagem, um pastor dos Estados Unidos, já fez agenda para mim lá nos Estados Unidos, já tem algumas igrejas precisando, falou, eu já estou fazendo sua agenda, pastor, e não podemos levar o senhor em qualquer igreja. E eu falei, por quê? Porque essa mensagem é tão forte que tem gente que não merece. Nós vamos fazer uma vez por ano o CTA aqui nas Américas. E eu vou hospedar o CTA e o senhor vai rodar em algumas igrejas. Mas por que isso? Porque antes eu fui treinado aqui em Manhuaçu. Aqui eu fui treinado. Eu tive que passar pelas dificuldades. Eu acho que o diabo estava passando lá, eu estava de boa, irmão, trabalhando aqui de boa. Aí o Satanás passou assim, falou, demônio, você viu o André? E eu estava lá de boa, irmão. Você viu ele? É um homem de aliança. Eu falei, mas também só tem gente boa perto dele. Eu falei, vai lá e mostra para ele quem que é do seu lado. Meu Deus, irmão, tinha muita gente do outro lado. Meu Deus. E aí eu chorava, vinha um, pum, vinha outro, pum, vinha outro, pum, vinha 3, pum, vinha 5, pum. Eu falei, credo, o que é isso? Meu Deus, irmão, meu Deus. Eu falei, não tem como. E eu vinha, daqui a pouco, de novo, irmão, você não tem ideia. Eu acho que teve mais de 3 reuniões, deve ter sido mais 5 ou 10 reuniões, e o diabo ia aí, falou, está lá reto, está lá na aliança, continua. E aí, gente, foi demais. Mas era treinamento, eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que louvar a Deus, e tanta gente, irmão, querendo eliminar o problema. Não vença o problema, resolva o problema. Deus colocou na sua vida porque Ele vai treinar você para você ser melhor. Recebe aí, levanta a mão, aplauda o Senhor, porque Ele está treinando você para você ser melhor. Meu Deus! Quem tem problemas aí, gente? Pode glorificar a Deus. Ei, alguém muito sabiamente disse assim, quando você começar a não ter mais problemas, dobre os joelhos, viu? Dobre os joelhos e pergunte assim, Deus, o Senhor não confia mais em mim? Porque quando você não tiver mais problemas, é sinal que Deus está entendendo que você está muito fraquinho para resolvê-los.